Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com a professora Juliana Ágio. Espero ela entrar. Minha escolha neuro. Boa tarde. Não sei teu nome. Olá. A professora disse que não está aparecendo para ela que eu estou ao vivo, então ela não consegue entrar na live. Não sei o que está acontecendo. Estão querendo nos derrubar. Como o tema é por uma sexualidade livre, né? Tem muita gente que não quer falar sobre isso, então eles nos derrubam. Olá, Aline. Parece que não está chegando para a professora a live. Ela disse que não estava vendo, que estava ao vivo. Aqui ela entrou. Estava assistindo uma aula sua hoje. Olá, professora. Nossa, que coisa difícil, meu Deus do céu, porque não usa. Eu tô perdida aqui, meu Deus do céu, desse negócio, nem sei. Não tô conseguindo ver, eu só vejo sua cara parada aqui. Mentira! Não tô vendo mais nada. E consegue se ver? Não, consigo me Nossa. ver não, mas tudo bem. Você tá me vendo? Tô vendo, sim. Menino, que negócio difícil, tem muita informação, não conseguia te achar. Meu É Deus do mais fácil fazer um céu. doutorado, né? Não, eu não conheço esse sistema, esse Instagram, não. Eu só uso. é, não, ai meu Deus do céu. Parar de compartilhar vídeos com. Não, não é com parar de compartilhar, não. Pronto. Bom, tá bom, né? Não tô me vendo, mas também isso não é importante. Isso, eu também não tô te vendo. Agora eu acho que eu tô vendo você se mexer um pouquinho. Tá. Mas você tá me vendo? Agora, mas não, que eu acho que você apertou na setinha que gira e acabou que a câmera Isso. inverteu. Aí, fica aí. Porque quando Aí, você deu apertou no certo? outro, ele mostra o outro lado da câmera. Ainda bem que era o computador, né? Agora sim, agora voltou pra você. Agora tá bom. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, eu não tô vendo nada, mas eu tô te vendo aqui, tá ótimo. Bom, eu vou fazer aqui Que uma pequena difícil. apresentação, porque a live fica Tá bom, salva, né? Então depois o pronto. pessoal pode acessar. Só que assim, eu só posso ficar realmente até às 5, porque eu tenho uma aula às 5. Então eu só vou poder ficar até às 5, né? Como demorou pra gente começar a fazer a live, aí você faz a exposição do tema, no tempo que achar necessário, a gente tem aí 39 minutos. Se sobrar um tempinho, eu faço perguntas, tá bom?
Vou fazer aqui uma pequena apresentação, porque essa live ela fica salva, então tanto no Instagram quanto no YouTube, e depois as pessoas podem acessá-la. Né? Então, minha convidada de hoje é a professora Juliana Ágil. Ela é graduada, tem mestrado e doutorado em filosofia pela USP, e no doutorado ela fez um doutorado sanduíche, né, em Paris. É líder do grupo de pesquisa Ética e Psicologia Moral na Filosofia Antiga. É membro do GT de Filosofia e Gênero e Epicteto da Ampof. Escreveu a obra Prazer e Desejo em Aristóteles. Realiza pesquisas na área de educação, moral em Aristóteles, subjetividade, sexualidade e liberdade em Foucault e Butler. E o tema proposto por ela é por uma sexualidade livre. Professora, muito obrigado. Boa tarde. Você tem a palavra. Boa tarde, Hugo, e obrigada pelo convite. Prazer em conhecê-lo. E, bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir futuramente. Então, eu vou tentar falar então da maneira mais resumida possível, né, para a gente conseguir conversar. Essa questão técnica acabou atrapalhando, né? Porque é um tema complexo e eu vou tratar desse tema à luz de Foucault, do último Foucault, né, das últimas obras de Foucault. Porque, bom, qualquer problema que dê, você me avise, né? Se Eu falo travar, sim, eu se... falo sim. Tá Eu bom. falo. Então, na verdade, eu gostaria de propor uma reflexão sobre a nossa prática sexual que coloca a seguinte hipótese à luz das obras de Foucault, né, das últimas obras, sobretudo, da década de 70 e 80, que é a seguinte, né? Se a relação sexual ela é uma relação de poder, para Foucault, onde haveria espaço para o exercício da liberdade, no interior mesmo da nossa prática sexual, né? Agora, por outro lado, se a liberdade ela é condição de existência do poder para Foucault, porque ela é essa contraparte que limita o poder, então a questão da possibilidade está resolvida, ou seja, a sexualidade ela pode ser vivida como um jogo aberto entre sujeitos livres. Mas o problema permanece. Qual que é o problema? É o seguinte, como é que se pode viver essa liberdade sexual? Se a relação sexual já é uma relação de poder, né? Essa é a minha pergunta. Uhum. Bom, o que o Foucault vai dizer, olha, a liberdade ela é condição de existência do poder, então ela é inerente ao próprio poder. Então, uma relação de poder é uma relação onde a liberdade é possível. E ela, na verdade, ela é condição de existência da própria relação de poder. Por quê? Porque esse poder ele precisa ser limitado pelo exercício da liberdade para não se transformar num estado de dominação. Então, para Foucault, o mal, o problema não está no poder, como já disse Sartre, né? O mal está num estado de dominação. Bom, isso é importante porque quando a gente fala de libertação, liberação sexual, a gente tem que falar, a meu ver, na minha interpretação de Foucault também, a partir de estados de dominação sexual. Já liberdade, isso não garante, isso é necessário para que a liberdade sexual possa ocorrer, mas não garante a sua ocorrência. Então, é mais ou menos por aí que eu quero desenvolver e falar um pouco como que a solução de Foucault, que ele vai dar lá no volume 1 da História da Sexualidade, é uma solução que me parece, digamos assim, sucinta demais. Então, ele vai dizer assim, olha, para a gente conseguir, ele chamou de dispositivo de sexualidade, ou seja, o fenômeno mesmo da sexualidade é um fenômeno moderno, a partir do século XVIII, quando se constitui o biopoder, né? Se inicia a constituição do biopoder, desse poder disciplinar, controlador e produtor, sobretudo,
da nossa subjetividade, da nossa sexualidade. Então, ele vai se perguntar ali, né, como que a gente pode, no finalzinho do volume 1, como que a gente pode resistir ao dispositivo de sexualidade? Porque a sexualidade, enquanto um fenômeno que ocorre nas relações sociais, é um fenômeno que ocorre, então, nas relações de poder entre os parceiros sexuais. E aí ele diz: bom, nós podemos resistir pelos nossos corpos e prazeres, e não pelo desejo, desejo pelo sexo, ou desejo sexo, né? Essa ideia de que é possível fazer um contra-ataque pelos corpos e prazeres vai ser colocada em xeque pela Judith Butler, no ensaio que ela faz, né? Então, se der tempo, eu vou falar sobre isso. Por outro lado, uma outra filósofa contemporânea, Oskala, Johanna Oskala, ela vai dizer, não, é possível compreender isso que o Foucault está dizendo, de que por meio dos corpos, mais do que por meio do desejo, nós podemos vivenciar uma sexualidade livre. Então, é um pouco isso que eu quero mostrar, né? Por que a sexualidade ela está, digamos assim, ela é produzida pelo poder, ela está, digamos, numa armadura de relações de poder, mas, ao mesmo tempo, não é porque ela está nessa armadura que ela não possa ser vivida de maneira livre, né? Então, e como vivê-la de maneira livre, né? Então, nesse jogo agonístico, que há um jogo agonístico entre liberdade e poder, a minha pergunta é: o que seria vivenciar a liberdade sexual? Então, eu vou falar muito brevemente, eu vou usar uma metáfora para a gente compreender o circuito liberdade-poder, mesmo porque não dá para falar que existe poder sem liberdade, e nem é possível compreender o poder sem compreender a liberdade para o futuro. E aí eu vou usar uma metáfora para tentar ser um pouco didática e até mais abreviar o caminho, e é uma metáfora inusitada, eu sei, mas ela me parece bastante útil, que é a metáfora do chuveiro. Essa metáfora eu tive digamos, esse insight quando eu li um texto de poesia da poetisa Marília Garcia, um teste de resistores. Então, eu vou explicar. Eu acho que a liberdade ela funciona como um resistor de um chuveiro. O que significa isso? Significa, quando a gente vai lá, queimou o chuveiro, a gente fala, vamos trocar a resistência. Na verdade, o correto seria, vamos trocar o resistor do chuveiro. Por quê? Porque a resistência é a oposição que um corpo oferece à passagem de corrente elétrica. Ou seja, é a capacidade que um corpo tem de dificultar os movimentos dos elétrons. E o resistor é um componente que transforma energia elétrica em térmica. E também opera como resistência para preservar o chuveiro e evitar um curto-circuito em caso de excesso de energia elétrica. Então, se o resistor não der conta de transformar a energia elétrica em térmica, porque a intensidade de energia é maior do que ele pode suportar, então ele atua como resistência. Então, o resistor, ele exerce uma dupla função positiva, né, de transformar a energia elétrica em térmica, e negativa, de barrar o excesso de energia elétrica. Né? De maneira análoga, a gente pode pensar o seguinte: no circuito liberdade-poder, a liberdade atua como um resistor, ou seja, ela transforma, desdobra, desvia, desconfigura, multiplica, ramifica, subverte as determinações do poder. Ou, né, caso essas determinações sejam excessivas, ela atua como
uma barragem, um obstáculo, uma limitação, uma resistência. Então, a liberdade, ela atua antes como um princípio subversivo, desviante, transformador, criador de novas subjetividades, do que uma pura e simples oposição ao poder. Então, isso é importante, tá? O poder, ele não é um mal, e ele também, a liberdade não é oposta ao poder, né? Ela é resistência ao avanço do poder se ele for excessivo, tá? Portanto, para impedir que se instaure um estado de dominação, né? Mas ela é, sobretudo, subversão do poder e transformação no e pelo poder. Então, a resistência, ela entra em cena numa situação de urgência, né, para evitar que o poder extrapole o seu limite e se torne estado de dominação. Então, a relação liberdade-poder, ela é circular, é um circuito de mão dupla, né? Um determinando o outro, a liberdade determinando o poder determinando a liberdade. Então, nas relações de poder, um procura determinar a ação do outro, né? De maneira circular. A relação liberdade-poder, então, como eu disse, ela a liberdade, ela opera como um resistor, então, que transforma e que resiste ao poder. Resiste se for necessário, né, para que o circuito não se torne uma linha verticalizada de cima para baixo, estagnada entre um polo dominador e dominado, né? Mas a função essencial da liberdade é transformar o poder, testar os seus limites, provocar, desviar suas determinações, fissurar sua malha, desconfigurar sua ordem, subverter, enfim, transformar suas verdades em outras verdades, suas regras em outras regras, né? Então, não é simplesmente eliminar a verdade, é conseguir abrir a possibilidade para a produção de outras verdades. Não é eliminar as regras, porque as regras são inerentes ao jogo de poder, mas abrir possibilidade para outras regras, né? Então, da mesma maneira que a energia elétrica é transformada em térmica no chuveiro. E, para tanto, é preciso água, né? E a água no circuito liberdade e poder somos nós. Ou seja, a água no chuveiro é aquecida e nós, no circuito liberdade e poder, viramos sujeitos. Então, em resumo, né, a liberdade é para Foucault essa condição de existência do poder, ela está imersa nos jogos de poder e lhe confere limitação, né, de sorte que ela tende a barrar a tendência de expansão ilimitada do poder. Então, o poder, ao mesmo tempo que ele constitui o sujeito, simultaneamente ele fornece a condição para a sua desconstrução, tá? Por meio do exercício da liberdade. Então, para Foucault, o poder são relações em que um procura determinar a ação do outro, em que a sujeição significa tanto reiterar normas, como formar e produzir o sujeito de modo maleável, múltiplo, flexível, proliferativo e conflituoso, é capaz de transformação. Então, o poder ele é definido como um exercício, um ato, né, um modo de ação de uns sobre os outros, né? A relação de poder é uma ação sobre a ação do outro por mecanismos mais ou menos coercitivos. Então, por consentimento, persuasão, sedução, e aí, né, imposição, coerção e, no limite, por força, né, enquanto uma relação de violência que age sobre o corpo do outro. Então, numa relação de poder, o outro não é anulado, coisificado, violentado na sua capacidade de agente. O outro ele é reconhecido como sujeito de ação. Ou seja, está aberto ao outro um campo de possíveis respostas, reações, efeitos, invenções, inversões, desvios, mutações, subversões e mesmo resistências.
né? Pode haver violência numa relação de poder? Pode, mas ela não é em si mesma violenta. Tá? O estado de dominação é em si mesmo violento. Então, o poder, a relação de poder é antes uma ação sobre ações, um governo sobre o outro, do que um enfrentamento. Então, um conduzir condutas em um campo mais ou menos aberto de possibilidades e por meio de mecanismos mais ou menos coercitivos. Tá? Bom, isso tudo para dizer que a definição de liberdade, como sendo tanto resistência como subversão ao poder, é importante para esclarecer que a liberdade ela não é antagônica ao poder, né? E exercê-la não significa eliminar por completo o poder. Ao contrário, é impossível ser livre fora de uma estrutura de poder. Não seria possível escapar por completo ou mesmo destruir as relações de poder. Tá? E aí, isso Foucault, inclusive, vai dizer, olha, uma sociedade sem relações de poder só pode ser uma abstração, diz isso, né? Mas isso não significa que essas relações de poder dadas, estabelecidas, que elas são necessárias, né? E nem que o poder seja uma fatalidade incontornável, ao contrário, a liberdade é possível mudar essas relações de poder, tá? Só que essa liberdade só é possível no interior mesmo das relações de poder. Então, de alguma maneira, exercer a liberdade significa romper, mas quem rompe com o poder inclui o rompido de alguma maneira no seu interior. Então, a gente não pode pensar a sexualidade, né, nesse sentido, a liberdade sexual, como alguma coisa que vai eliminar por completo o poder. Não. É entrar nesse jogo de poder que produz a nossa sexualidade e tentar modificar essas verdades, esses jogos, essas regras que estão aí. Bom, então, se a liberdade ela é possível, como eu disse, né, ela é possível, o que seria essa sexualidade livre, né? Será que para viver uma sexualidade livre basta a liberação dos desejos de práticas sexuais? Será que a nossa sexualidade precisa ser liberta dos grilhões da repressão? Então, o grande problema da sexualidade, a ser pensado a partir das reflexões de Foucault, não é o da liberação dos desejos, tá? E das práticas sexuais, como se a nossa sexualidade precisasse se libertar dos grilhões da repressão, né? Foucault denuncia isso como sendo uma solução fácil, amparada no que ele chamou de hipótese repressiva, né? Então, é importante a gente compreender a diferença entre liberação sexual e liberdade sexual, ou sexualidade liberta e sexualidade livre. Então, quando nós falamos em sexualidade liberta, a primeira pergunta que nós temos que responder é a seguinte: liberta ou liberada do quê? Né? Mesmo que nós admitamos que a liberação da sexualidade de repressões morais restritivas e castradoras seja importante, isso não é suficiente para se estabelecer práticas de liberdade sexual. Então, uma pessoa pode viver relações sexuais libertárias, sem pudores, sem restrições a regras morais, mas ainda assim eu não posso dizer que a sua sexualidade é livre. Então, se o problema da sexualidade fosse a repressão moral, né, nós todos já pensamos isso, né? Imediatamente nós pensamos, bom, sexualidade livre é aquela que não tem nenhuma repressão moral, né, que ultrapassou as repressões morais. A submissão à interdição das leis e regras, né? Como se fosse essa a solução. O problema é que, para Foucault, essa não é a solução.
né? E eu concordo eu concordo, porque ele vai mostrar que o poder ele é antes produtivo do que repressivo. Se o poder fosse entendido apenas como repressivo, que é o modo como quem formou, né, os ideólogos da hipótese repressiva, né, eles pensaram, ou seja, nós estamos reprimindo a sexualidade, o poder ele é repressor, ele é um mal, logo ela precisa ser, a sexualidade para ser livre, ela precisa se libertar do poder. Não, o poder ele produz a sexualidade mais do que a reprime. A repressão ela é um dos artifícios do poder. Por quê? Porque é aí que ele vai mostrar, né? Porque ao dizer que nós temos, ao reprimir, e mais do que isso, enfatizar que a sexualidade está reprimida e precisa ser liberta, e ela precisa ser liberta por meio da palavra, sobretudo, ou seja, por meio da confissão, como o povo vai mostrar, então aí nós temos o principal mecanismo de acesso, controle e produção dessa sexualidade, por meio da confissão, né? Como ele vai mostrar, que é uma prática que se inicia na Idade Média, mas assimilada depois na modernidade pelo sistema médico e, sobretudo, pela psicanálise. Então, dizer que a sexualidade é reprimida e procurar estimular esse desejo, né, de saber a sexualidade, essa vontade de saber, que é o título do volume 1 da história da sexualidade, é, na verdade, uma maneira de constituir o que eles chamam de uma ciência da sexualidade, ou seja, de construir discursos sobre essa sexualidade, de modo que, assim, discursivamente, nós iremos produzindo uma determinada sexualidade. Então, vou só dar um exemplo, né? A gente precisa se libertar de uma relação de dominação? Sim, precisamos, né? Quando essa relação ela é abusiva, por exemplo, numa relação em que o outro é coisificado como seu objeto de prazer. Mas, vixe, o tempo está quase acabando, né? Mas enfim. Mas isso não significa vivenciar com liberdade a sexualidade. Então, o que o Foucault está querendo dizer é o seguinte: ele não está negando que haja repressão. Então, bom, a repressão é possível. E veja, é evidente que num estado de dominação, numa relação, por exemplo, em que a mulher está submissa à dominação do marido, com a sua moral opressiva, falocêntrica, heteronormativa, a liberação da sexualidade da mulher em relação à dominação masculina é necessária, mas isso não é suficiente para a liberdade sexual. Então, como que a gente vai vivenciar essa liberdade que não se faz simplesmente se liberando de repressões morais? Tá? Num estado de dominação, a liberação é necessária? É, mas não é isso que vai instaurar a liberdade sexual. Então, essa liberdade, para Foucault, ele vai dizer então lá no final do volume 1, ela está mais no desejo, ela está mais nos corpos e prazeres do que no desejo. Porque é como se o desejo fosse uma presa fácil do poder, mais do que os corpos e prazeres. É isso que ele está querendo dizer. Mas e aí essa resposta que ele dá é tão enxuta que um entrevistador, né, em Tóquio, em 1978, lhe pergunta assim, bom, mas o que significa isso, apostar nos corpos e prazeres para a gente vivenciar uma sexualidade livre? Aí falou, olha, para mim é muito difícil dizer, né? É claro que ele está se opondo ali a todas as manifestações, pensem aí na década de 70, pela sexualidade livre, né? Movimento hippie, etc. E ele está liberação das mulheres, a sexualidade das mulheres, etc. Ele está se opondo, tá dizendo, bom, isso parece, liberem seus desejos, né? Façam o que vocês quiserem, né? Isso parece ser uma solução muito fácil, ele diz.
eu sugiro, na verdade, maximizar o prazer. Mas quando ele diz isso, ele não explica como é maximizar o prazer. O que significa maximizar o prazer? Porque não se trata de aumentar a intensidade do prazer. Isso o Aham. dispositivo de sexualidade faz, né? Esse prazer, ele é aumentado, justamente, ele é incitado justamente por todos os elementos de poder que constituem a nossa sexualidade. Então, a gente pode pensar, tá, numa relação, quanto mais livre essa relação for, ele, né, Foucault também diz isso, mais eu me sinto atraído pelo outro. Então, eu posso vivenciar novas formas de prazer com esse outro. Ou seja, nessa relação, eu eu conduzo o outro e o outro ao mesmo tempo me conduz. E há uma flexibilidade, então quanto mais livre essa relação for, maior a possibilidade de se vivenciar novos prazeres. Então, não é uma maximização simplesmente, mas essas novas formas, esses novos jeitos de corpo e esses novos prazeres, né? Bom, tá, então a gente pode pensar, tudo bem, né? A relação com o outro, nos meus os parceiros sexuais, ela deve ser a mais flexível e livre possível, ou seja, de modo que não fique um no lugar de dominador e o outro no lugar de dominado, mas que um possa conduzir num dado momento e ser conduzido nessa relação de prazer sexual. Bom, mas ainda assim não explica, porque o poder, né, do ponto de vista da sexualidade, vou tentar resumir aqui, ele vem muito mais das normas que constituem a nossa sexualidade do que do seu parceiro sexual. Claro que o seu parceiro sexual está reproduzindo isso, né, na sexualidade. O nosso imaginário erótico, ele reproduz uma normatividade sexual que é heteronormativa, que está baseado nas imagens que a mídia representam, o que seria uma sexualidade, etc, etc. Então, nós reproduzimos a normatividade que diz o que seria uma sexualidade correta, né? Por exemplo, essa heteronormatividade, um falocentrismo, né? Em que, veja, há uma concentração no falo e assim por diante, do prazer masculino, etc. O ponto é, como então que nós podemos reverter isso nos nossos corpos e prazeres? E mais do que isso, né? Nos nossos desejos também. Então, nesse ponto, eu concordo com a crítica que Butler faz a Foucault no texto dela Revisitando Prazeres. É um ensaio que ela propõe, Revisitando Corpos e Prazeres, que ela está procurando analisar exatamente essa injunção de Foucault, né, que diz, bom, nós devemos fazer o nosso contra-ataque pelos corpos e prazeres e não pelo desejo sexo. Ela vai dizer, olha, o que é que do corpo e do prazer escapa ao poder? Os nossos corpos e prazeres também são constituídos pelo poder. Então, como que nós... E aí o ponto é, nós não podemos escapar por inteiro do poder. Não faz sentido pensar isso. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos vivenciar uma sexualidade que seja, na relação com o parceiro, a mais livre possível, mas também que abra a possibilidade de multiplicar os corpos, os modos de sentir com o corpo, de ter prazer e de desejar. Então, é como se eu dissesse isso, a gente precisa... eu vou concluir aqui o que eu queria colocar, porque eu acho que Butler pode nos ajudar. Ela, lá no Problemas de Gênero, ela vai fazer o seguinte, ela vai mostrar que o binarismo ele é quebrado e subvertido com a multiplicação de gêneros, evidenciando que o gênero é um construto social e não um dado natural. Uhum. Então, esse parece ser o mesmo caminho que indicado por Foucault, quando ele diz que o contra-ataque são os corpos, os prazeres e os saberes,
em suas multiplicidades e possibilidades de resistência. Então, viver a sexualidade com liberdade significa multiplicar as experiências limites dos corpos e dos prazeres para além do que se preconiza como natural ou normal no atual regime de verdade da nossa sexualidade. Ou seja, multiplicar as experiências de desejo, prazer e expressividades do corpo nas relações sexuais, abrindo-se para o não dado, o não dito, o não estabelecido, o não naturalizado ou normatizado. Isso significa não apenas questionar os regimes de verdade que permeiam a sexualidade, mas romper na pele com tais regimes, beirar o ininteligível, transgredir as normas, subverter o poder. Para tanto, a condição para se viver a sexualidade com maior liberdade depende das relações sexuais serem vividas de modo mais livre possível, ou seja, em que o jogo poder-liberdade entre os parceiros sexuais seja o mais flexível, múltiplo e aberto possível. Então, é isso que eu queria dizer sobre sexualidade livre à luz de Foucault, tá bom? Bom, desculpa, foi muito... Eu resumi bastante aqui. Eu vou fazer pelo menos uma pergunta, tá? Porque o tempo é curto, tá. E é uma tentativa de refletir sobre esses estudos na atualidade, e principalmente na atualidade brasileira. Aqui a gente não fala de sexualidade. Não se fala de sexualidade com os familiares, na escola, na igreja, não se fala sobre isso, porque muita gente confunde sexualidade com sexo. Acho que sexualidade é sexo e ponto final, não se pode falar nisso. É falta de conhecimento, é algum tipo de condição moral, é a religião. Que pavor é esse que as pessoas têm ao falar de sexualidade? Quando, por exemplo, eu digo assim para os meus alunos, eu acho que educação sexual na escola é necessário. E aí tem gente que começa a rir. E eu digo, minha gente, não vão ensinar posição sexual, não é o Kama Sutra, não. É falar de questão de gênero, falar de questão de assédio, tudo isso. Parece que há um receio de se falar sobre isso. Será que é hipocrisia? É uma condição moral que foi imposta? É religião? Por que tanto medo de falar disso? Entendi. Olha, eu acho que a gente vive a sociedade brasileira, ela é extremamente conservadora. Ou eu diria mais, eu acho que ela é hipócrita, né? Ela é conservadora da boca para fora, né? Nos costumes. Mas, então, eu acho que há e a gente está vivendo agora um reacionarismo, um conservadorismo até extremado, né, evidentemente, em que não se pode sequer falar de gênero, muito menos de sexualidade. Qual é o grande problema? Né? Como se houvesse o que ficou conhecido como kit gay. Não existe isso. O ponto é o seguinte, quando a gente vai falar na escola, vai falar com as pessoas, é absolutamente necessário. Porque, primeiro, a gente tem que falar de doenças sexualmente transmissíveis, isso faz parte da educação sexual. A gente tem que falar que é preciso respeitar o diferente desse poder hegemônico, então aquele que é homossexual, ele precisa ser respeitado, né? Mesmo o gênero, né? A mulher ela tem que ser respeitada, ou mesmo quem é transgênero tem que ser respeitado, e assim por diante. Não. Travou, professora. Travou. Não sei se está me escutando. Hoje a tecnologia não está ajudando, né? Bom, professor, não sei se você está me escutando. Voltou agora. Voltou agora. Voltou? Voltou. Tá bom. Tá. Então, a gente precisa, então, só para concluir o que eu estava falando, a educação sexual é necessária para que a gente dê dignidade e respeito às diferenças. Então, diferenças a esse poder heteronormativo. Obrigado, professora. Infelizmente, o começo foi
muito turbulento, né? Tive que reiniciar, não aparecia para você, eu tive que reiniciar de novo. Mas pronto, vai ficar salvo. Eu sei que você resumiu muito. É, Inclusive, acho que você está naquele encontro do Foucault. Acho que eu vi seu nome isso, lá no seminário YouTube. Foucault. Pronto, ali eu vou Isso, poder ouvir com maior tempo, né? Com uma coisa assim, até porque fica gravado, fica salvo no pronto. canal do YouTube. Ali eu vou poder me Vai aprofundar mais. ficar vai ficar no canal do GT, Pronto. Pensamento Contemporâneo, tá bom, Isso, gente? eu já estou seguindo e já as notificações eu recebo, já vou salvando para assistir todas elas e ali eu vou poder escutá-la mais tempo sem essa interferência, né? Muito obrigado, viu, professor? Eu vou deixar aqui salvo Obrigada, eu que e agradeço. até a próxima. Desculpa a minha dificuldade Não, aí, é a não, primeira tudo vez que eu bem. estou usando. Obrigado, Então professora. tá, Até um a próxima. abraço.